Ih, peraí, que agora eu estou me Prontinho. identificando aqui, né? Então, boa noite, mais uma vez, a todos e todas. Temos o prazer de apresentar a Luísa Lameirão, e uma palestra organizada pela Escola Berta Emil Molt, Escola Waldorf Berta Emil Molt, que fica na Vila Mariana, de São Paulo. E em prol dessa escola e em prol de nossos estudos para todos e todas pelo país, convidamos a Luísa nas nossas noites de palestra, e eu gostaria de apresentá-la como uma daquelas pedagogas que, com certeza, ela se mistura com várias imagens. E uma delas é aquela imagem daquela professora que, com certeza, uma criança já virou e falou: mãe. E ela se confunde um pouco com aquela imagem de mãe. Sabe aquela professora que também é um pouquinho mãe? Outra imagem que eu acredito que se mistura um pouco é de amiga. A Luísa é uma verdadeira amiga. A gente já se conhece há muito tempo e, como vocês sabem, as vidas vão se distanciando. Mesmo assim, quando a gente tem uma perguntinha, a amiga Luísa sempre está pronta para dar uma respostinha e para dar uma ajuda. Então, a Luísa é uma pedagoga mãe, é uma pedagoga amiga. Ela começou lá nos anos 70, educando adultos, não é isso, Luísa? Na alfabetização. E a porta de entrada da Luísa na pedagogia Waldorf, na antroposofia, foi pelo Jardim da Infância, pelos pequenos. Ela foi cofundadora do Colégio Micael, Colégio Waldorf Micael de São Paulo, segunda escola Waldorf de São Paulo, lá nos anos finais de 70, começo de 80, também com um grupo de Jardim da Infância. Depois ela foi professora de classe, levou uma turma, e aí ela também adentrou nas aulas de religiosidade, nas aulas de matéria, quem sabe até eu acho que trabalhos manuais, não é, Luísa? Deu uma forcinha? Sim, sim. Isso eu adoro, Juliette. É minha Né? de infância. As manualidades, né, Luísa? É. E acredito, assim, que depois de tanta experiência, ela automaticamente, organicamente, foi entrando como docente dos seminários das nossas formações de professores Waldorf, seminário em São Paulo e outros tantos que acontecem no Brasil. E assim apresento a Luísa e tenho um enorme prazer de, então, passar a palavra para a nossa querida Luísa, para a palestra que ela vai proferir hoje sobre, justamente, imagens e a nossa infância. Acredito que seja uma chuva fresca para o nosso jardim e nossos canteiros ressecados nos dias de hoje, precisando desse alimento. Então, muito obrigada, Luísa, e passo a palavra. Muito obrigada, Juliette. Agora eu já não preciso falar do que é imagem para você. Pronto, a Juliette já coloriu esse campo. Mas, na verdade, eu queria me referir a uma imagem diária, que também é a imagem do nascimento de um dia e que é nascimento de um ser humano. E essa imagem do amanhecer, ela traz um frescor que a gente precisaria cultivar na relação com a infância. E se eu olho diariamente o nascer do sol, eu vejo que a luz nasce. De onde? De onde ela vem? Como ela vai devagarinho clareando o dia? Por que que nunca é igual? E por que que algumas vezes, e isso me aconteceu concretamente, eu dei uma vez para uma turma de formação de professores aqui no Seminário de São Paulo a tarefa de olhar o céu no amanhecer. Eles tinham uma semana para fazer isso, diariamente. Todos os dias amanheceram nublados.
eles vieram injuriadíssimos. Nós só vimos dias acinzentados, não temos nada para dizer. Até que uma das estudantes, bem delicadas e sensíveis, falou bem baixinho: entre as nuvens tem luz. Nossa, quando ela falou isso, foi aquele alvoroço. E aí uma pessoa conseguiu lembrar: pois é, de vez em quando a nuvem mais pesada vinha com uma moldura dourada. Aí, do outro canto da sala, outro dizia assim: não, para mim veio numa moldura prateada. E aí eles começaram a perceber que a luz se apresenta mesmo por trás do dia cinzento. E isso trouxe uma atmosfera de pesquisa constante, que a gente já estava em outros assuntos. Eles disseram: nossa, hoje o amanhecer foi de outra maneira. E o outro dizia: o meu foi muito alaranjado. O outro dizia: não, no meu não tinha laranja, já estava um céu azul suave. Ou seja, em cada momento, o amanhecer vai colorindo diferente, e em cada dia ele é diferente e modifica completamente conforme o decurso do ano. Ou seja, que imagem é essa do amanhecer? E por que eu posso dizer que uma criança que nasce amanhece os tempos? Isso dizem os cronobiologistas. E o Guimarães Rosa diz: um menino nasceu, o mundo tornou a começar. Então, infância e imagem de amanhecer são congruentes. Como é que nós somos capazes de lidar dia após dia com esse amanhecer? Do que ele depende? Ele depende que tenha acontecido um anoitecer. E Guimarães Rosa fala uma coisa essencial para o ser humano adulto. Ele diz: uma noite lembrada em mim de sereno a orvalho. O sereno, a umidade da noite. O orvalho, a gota do amanhecer. E como é que eu lido com isso na minha alma? Como é que eu serenizo o meu dia? Como é que o meu dia ganha essa qualidade de colheita que está toda organizada pelos trabalhadores rurais? Eu que vivi numa fazenda, eu me encantava de ver todo fim de tarde eles limpando todos os instrumentos, guardando no mesmo lugar, coletando em sacos o que havia sido colhido. Se ainda não estava seco, se cobria aqueles montes no terreirão com uma lona. Então, essa qualidade de colheita requer decantá-la, requer serenizá-la. Tudo ganha um outro lugar quando eu volto o meu olhar para o meu dia. E depende desse sereno da noite, o orvalho da manhã. E o orvalho da manhã, ele tem uma outra característica. É de que maneira, numa única gota de orvalho, cabe o mundo inteiro. E qual é a minha decisão? Para que lado eu direciono o meu dia? Quais são as minhas metas? Eu dou um tempo para mim mesma? Como é que cabe no amanhecer aquilo que o
Pablo Neruda fala de uma forma ímpar como pergunta: será que todas as esperanças devem ser regadas de orvalho? Ah, gente, só um poeta para fazer uma pergunta dessa. Ele tem um livro exemplar que se chama O Livro das Perguntas. Todas as perguntas são geniais, mas em relação ao amanhecer, ele tem várias, e essa foi, para mim, a predileta. Então, o âmbito da esperança, que é um esperar muito ativo, ou um esperançar, como dizem os nossos literatos e educadores, porque Paulo Freire também dizia do esperançar, na verdade, é de que maneira eu diariamente reforço o meu impulso de vida. Será que a gente se dá esse tempo todo dia? Será que a gente se dá a abertura de perceber na criança que amanhece os tempos o que ela trouxe de próprio, o que ela trouxe de individual? Então, essas são perguntas que me acompanharam como educadora desde sempre, mas elas foram, durante o meu percurso, que agora já são mais de 40 anos, elas foram se modificando a partir da relação que eu estabeleci em observar esse fenômeno do amanhecer. E as nuvens, elas muitas vezes inquietam, muitas vezes elas estão emolduradas com aquele brilho maravilhoso, e muitas vezes elas nos contam histórias. Eu posso viajar com crianças, uma longa viagem, e as nuvens vão contando pelo caminho histórias que eu vou contando para as crianças. Isso eu exercitei muitíssimo com os meus próprios filhos, mas também com crianças, as quais eu fui educadora. E é muito interessante que, depois de algum tempo, as próprias crianças olham o céu e dizem: hoje tem céu de carneirinho, hoje tem céu de pássaros voantes, hoje tem um céu que tem nuvens tão delicadas e suaves, que agora não são as crianças, mas a educadora percebe: será que a Maria tem esse véu? Então, criar imagens a partir do céu. As nuvens nos contam histórias, e quando elas ficam bem escuras, muito bojudas, e caem como aquela chuvarada enorme, em seguida vem uma conversa incrível entre o cosmo e o mundo terrestre. Uma conversa de confiança entre o cosmo e o mundo terrestre, que é o arco-íris. Uma conversa que mostra que luz e escuridão são cores. E essas cores matizam o amanhecer. Qual é a cor de cada criança que eu recebo no amanhecer da vida? Que eu conto para ela de especial? Eu posso contar memórias da minha infância, mas, se eu sou uma educadora que optei por isso profissionalmente, eu precisaria humanizar, elevar a minha vivência pessoal para tornar uma verdadeira narrativa e não apenas uma descrição do que aconteceu comigo. Mas
observando a natureza, eu também posso, a partir daquilo que eu observo, eu posso gerar imediatamente uma descrição. Mas na hora que eu coloco nessa descrição uma trama, um enredo, eu gerei uma história. Mas essa história que eu gero, ela é completamente própria, minha, e, por favor, pode ser contada, narrada, mas não substitui aquilo que a humanidade gerou e que nós chamamos no convite de uma maneira bem legal, que eu gostei, como a Riva redigiu, os velhos novos contos. Em que momento do dia esses velhos novos contos foram gerados, milênios atrás? No lusco-fusco. No lusco-fusco do amanhecer ou do entardecer. Ou seja, quando luz e escuridão estão em conversa. E cada um desses contos são matizes de um único ser humano. Então, personagens não são outros indivíduos, mas são matizes da nossa própria alma. Essa qualidade não é uma qualidade atual, muitas vezes inquieta-se com certas cenas de contos, desses contos chamados tradicionais, mas que eu não gosto desse nome, porque é tudo que é tradição, um dia ruim, eu chamaria de contos perenes, ou de velhos novos contos, ou qualquer coisa que o tradicionalismo não seja aquilo que fica estanque e que fica tendente ao morto, porque senão não nutre quem ouve. Então, como que eu atualizo esses contos? Como é que eu me aproximo deles para poder narrá-los? Essa é uma pergunta para nós. E, imediatamente, eu vou escolher aqueles que eu sou afins. Tem tantos e tantos contos que, se eu leio uns tantos, eu escolho, nossa, esse eu gosto muito, aquele também. Mas, se eu ficar na minha preferência, eu estou unilateralizando o meu olhar para o humano. E a criança precisa da amplidão de olhar. Então, como é que eu me aproximo daqueles contos que me inquietam, que eu não gostaria imediatamente de contar? Claro que um recurso bem usual e corriqueiro é conviver com ele por muito tempo. E conviver com ele especialmente antes de adormecer. Por que será? Porque é no sono que vivemos aquelas realidades. Então, contar esses contos para a criança é prepará-las para a noite, para a linguagem da noite. Só que eu preciso me aproximar dessa linguagem da noite, senão eu conto como aquela coisa que criança gosta. Contar como aquela coisa que criança gosta, gente, é minimizar o valor desses contos, porque eles são como que joias de um tesouro que a humanidade nos deu. E como é que eu cuido de joias? Eu preciso ter um relicário para guardá-las.
não é? Mas esse relicário, no que diz respeito a esse tesouro audível da humanidade, não vive concretamente no espaço exterior, mas vive dentro de cada um de nós. Então, de que maneira eu povoo o meu relicário interior com essas imagens? De que maneira essas imagens me contam o que é um ser humano? De que maneira eu posso me tornar de verdade uma narradora? Porque eu posso até ter decorado o conto, mas eu não narro. O conto está lá e eu vou descrevendo as passagens. Vocês concordam que isso é possível? Então, o que torna a narrativa diferente da descrição é que eu mergulho no fluxo das imagens. E o fluxo das imagens depende que eu me vincule àquela descrição inicial. O que é que move? O que move aquilo? Move o desejo do rei e da rainha, move levar algo para a avó que está doente, move o sapateiro tão dedicado ao seu trabalho que ficou pobre sem que lhe coubesse a culpa. O que é que move o início e que faz o conto entrar num fluxo? Muitas vezes, contos maiores e mais elaborados ganham dois fluxos que depois se encontram. Mas os contos de um fluxo só e que vai percorrendo um caminho, de qualquer forma, eles têm movimento de uma cena para outra. Se eu não entro no movimento, no fluxo, eu não sou narradora ou narrador ainda. Então, eu posso descrever, porque eu memorizei, mas eu não estou no fluxo da narrativa. Outra qualidade que me põe capaz de me tornar narrador não é porque eu memorizei a frase exatamente como está no livro, mesmo porque os livros já passaram por revisões e revisões, mas é de que maneira vive em mim cada cena e eu as pinto com palavras. É possível pintar com palavras. A Riva pinta com aquarela muito bem, mas ela também pinta com palavras. A Juliette faz do poema gestos, ela está pintando de uma outra maneira, percebem? Então, isso, na verdade, é uma qualidade que precisa ser cada vez mais trabalhada pelos educadores. Tanto faz se são pais, tios, padrinhos ou professores, educadores, porque todo adulto diante de uma criança é um educador. Então, essa qualidade, para algumas pessoas, ela vem quase que assim, inerente ao jeito dela ser. E aí essa pessoa pode ser chamada, essa aí é sempre aquela que viaja nessas imagens. Ou, ela tem esse jeitinho bom que as crianças gostam. Mas não se trata disso, gente. Trata-se de uma característica que eu preciso buscar e elaborar cada vez de novo em mim para que eu me torne. O ser humano não nasce sabendo nada. Quem nasce sabendo são os animais, que têm o corpo próprio
para aquilo que eles são capazes. Nós temos o corpo próprio para inúmeras coisas e nós precisamos nos tornar humanos. Nós não nascemos humanos. Então, nesse tornar-se é que a gente gera algo que pode doar, que pode unir pessoas. Contar histórias foi, nos tempos antigos, o momento que todos se juntavam ao redor do fogo. Que momento é esse nos nossos dias? Quando podemos vivenciar isso nos nossos dias? Será que as crianças que chegam às nossas escolas têm alguma vez na família essa experiência? Bem delicado nos dias de hoje, mas nós podemos gerar esse ambiente. E de que maneira, ao contar, eu abro a luz do amanhecer no ambiente da narrativa? De que maneira eu inicio contando para que o ambiente seja de um céu único de amanhecer? Porque eu vou repetir essa história todos os dias, mas não pode ser monótono. E quando tudo acontece no fim da história, é como se a criança despertasse do sonho. Isso faz com que as imagens de amanhecer trazem uma qualidade incrível. Eu recentemente fui apresentada, muito depois que eu não tinha mais crianças sobre a minha responsabilidade, para um livro coletado por um francês chamado Jean-Pierre Carrière, que ele coletou contos no mundo inteiro. E o livro tem um nome muito peculiar que se chama O Círculo dos Mentirosos. E é muito bonito como tem pequenas histórias que contam desses momentos de lusco-fusco. Eu escolhi 2 curtinhas para contar para vocês, para depois a gente poder entrar numa conversa. Certa vez, um rabino perguntou aos seus alunos: quando é mesmo que amanhece? E um dos meninos logo disse: quando eu olho no horizonte, vejo uma ovelha e um cão, e eu sei quem é o cão e quem é a ovelha. E o rabino respondeu: não. Outro menino ainda levantou as mãos e disse: quando eu olho no horizonte, eu sei qual é a figueira e qual é a oliveira. E o rabino também não concordou. Então, nenhum deles mais teve coragem de dizer quando é que amanhecia. E o rabino disse: amanhece quando eu olho no horizonte e vejo um estrangeiro e penso que é meu irmão. Muito bem, para quem conhece um pouquinho da cultura judaica, sabe o que significado tem esse conto. É incrível. E, gente, não durou 5 minutos, certo? Então, essas pequenas imagens a gente precisa guardar no coração, porque na hora adequada elas pulam da nossa boca. Mas, nesse mesmo livro, lá na Etiópia vivia um homem muito pobre. E quando ele percebeu que já estava muito velho, ele chamou os seus 3 filhos e disse: o que eu tenho é muito pouco, e eu gostaria que um de vocês recebesse o que eu tenho. Eu deixarei em cima da mesa uma moeda para cada um de vocês. Quem conseguir
encher com essa moeda todo o nosso casebre, ficará com ele. Saíram os 3 filhos, cada qual com a sua moeda. Veio o mais velho, trazia uma carroça cheia de sacos, sacos de palha. Conforme ele abria os sacos dentro do casebre, as palhas voavam e parecia que encheria o casebre. Mas aos poucos elas foram abaixando, abaixando, e não chegaram nem à metade das paredes. Assim, o primeiro filho não cumpriu a tarefa. E veio o segundo, também com uma carroça cheia de sacos. E, quando abriu, dentro do casebre, que já havia sido todo limpo da palha do primeiro irmão, eram plumas lá para o teto. E conforme elas foram abaixando, também não preencheram todo o casebre. Enfim, chegou o terceiro filho, com uma única coisa na mão, e que guardou consigo. Esperou o anoitecer. E quando escureceu, ele entrou no casebre e acendeu uma única vela. E todo o casebre se iluminou. Então, gente, só para privilegiar os 2 momentos que eu me referi, o amanhecer e o anoitecer, eu trouxe essas 2 imagens. Agora, eu quero abrir um pouquinho para perguntas e depois, dependendo do nosso tempo, eu posso ainda contar uma outra coisa e trabalhar com ela na direção de encontrar o fluxo pelo que move, certo? Seria um exercício, isso. Mas agora eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém, ou Riva ou Juliette, me ajudam a ver se estão pondo no chat ou se vão erguer a mãozinha. Eu acho que podíamos erguer as mãozinhas, né? É bom, você pôs nessa outra maneira de visualizar, eu acho muito bom. É. Só que eu ainda não vi nenhuma mãozinha aqui. Tá. Coragem, gente, vamos lá. Vamos lá, A Leila, coragem. a levantei minha Leila mãozinha. levantou. A Leila levantou. Vai lá, Leila. Vai, Então, Leila. O boa Peter noite, também gente. levantou. Depois da Leila. Então, Luísa, quando você fala sobre, e assim, eu vejo que me questionam bastante, né, sobre essa situação das crianças perderem o interesse desse mundo tão, né, apelativo pelas imagens, né, midiático, essas coisas todas, quando a gente vai contar. E eu converso muito isso com os professores, porque assim, não estou falando de escola Waldorf, tá? Só para enfatizar isso. Então, eles falam que, nossa, mas eles não estão mais prestando atenção, eles não querem ouvir. E quando você fala isso, que a gente deve trazer de uma forma, né, que desperte neles, eu uso muito assim, né, esse preparo primeiro, lembrando que na escola Waldorf, preparo e converso, né, vou trazendo para eles essa imagem e essa inspiração. E eu percebo muito isso, quando eu trago esse conto bem de dentro, né, totalmente vindo interno, eles realmente ficam, né? E os professores se queixam disso, que, eu não fico, eu não consigo. E... Oi? Eles ficam mesmo, ouvindo. Eles Pois é. ficam ouvindo.
Aí eu fico assim tentando, né? Eu tento passar para eles assim dessa forma, mas eu vejo também assim que as crianças não têm, você tem que ter um preparo agora muito forte, né? De trazê-los a essa atenção. E quando tem a repetição, né? Que eles falam, eu vejo que diminuiu isso também. Conta de novo aquele, conta. Eles não têm apelado muito para isso. Eu vejo pelo esse mundo que a gente está vivendo, né? Mas você ainda acha que deveria ser dessa forma, sempre trazendo desse interior, né? Para a gente poder estar ainda chamando dessa forma essas crianças que estão sendo chamadas de uma forma muito mecanizada, né? Para outras coisas apelativas, né? Seria Eu dessa forma. não só vejo como confio totalmente. Há mais de 15 anos eu trabalho com educadoras de creches públicas que têm que lidar com uma realidade, gente, que está longe, Muito muito longe. longe da realidade de uma escola Waldorf. É. E quando elas se apropriam de uma narrativa, elas percebem que as crianças ouvem. Nossa, para elas é como se fosse assim, agora eu tenho um trunfo, sabe? E isso, assim, pode ser a história mais simples, mais singela, desde que a educadora de verdade vivenciou, muda tudo. Há muitos e muitos anos, as pessoas me pedem para falar sobre essa temática. E chegou uma altura que eu falei, gente, eu não posso ficar falando daquilo que para mim é espontâneo. Então, eu dava qualquer desculpa e dizia, não falo mais, não tenho tempo para isso, e deixava de lado. Até que em 2003, isso porque são muitos anos, professora, né? 2003, quando o Demis Klossik esteve no Brasil e fez inúmeros exercícios de observação, ele depois usou umas figuras arquetípicas da alquimia para caracterizar cada um dos setênios, e quando ele pôs a do primeiro setênio, nossa, instalou em mim o poço dos contos. E eu, muito egoisticamente, convidei-o para almoçar na minha casa, ele veio, e eu contei o insight que eu tinha tido, e falei, olha, eu acho que se eu fizer assim, 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 e observar contos com as pessoas, eles vão tomar isso nas mãos. Ele falou, pratique. Aí eu venho praticando desde então. E depois de 10 anos, quando eu fiquei uma vez muito doente, eu sonhei que eu devia escrever sobre isso. Aí eu tenho um livro que mostra esse caminho. Mas não quer dizer que faz milagre, porque é um caminho que exige atividade de quem quer percorrê-lo. Eu não posso fazer pela pessoa, eu só posso indicar a maneira de fazer. E eu tenho visto que tem resultado muito bem nas creches que eu tenho trabalhado. São tanto creches públicas como conveniadas e funciona, Leila. Me dá, assim, uma alegria de poder compartilhar isso com essas pessoas que lidam com 90% da população brasileira, certo? Verdade. Eu trabalho em umas e eu tenho feito também assim. Eu falei, gente, como é que eu vou falar isso para o professor? O que você fala fica muito teórico, né? E nos conselhos de classe, eu tenho feito isso, vou fazer com eles, né? Vou botar eles para serem os alunos, né? E só para eles sentirem assim, né? Essa situação de trazer isso de dentro e tem tido um feedback muito legal, assim, de falar, nossa, eu viajei, nossa, né? Isso mesmo. Tá Obrigada, bom. Leila. Obrigada, Luísa. Temos Bom, Peter, que já tinha erguido a mão, e depois isso, a temos Cíntia. Peter, a Cíntia, e tem um comentário aqui. Quer ler o comentário antes? Minha turma, algumas crianças estão trazendo livros de casa e estão pedindo para contar novas histórias. Isso me despertou a atenção ao pedido deles. Uhum. Então, não é para eliminar os livros da vida das crianças, nem as histórias que eles possam trazer
mas não substitui uma história narrada. Não é para substituir. Pode, claro que pode, gente. Ter acesso aos livros também é cultivar um pouquinho de cultura, mas não substitui as histórias narradas, aquilo que as crianças chamam. A minha professora conta história de boca, mãe. O dia que eu ouvi isso, eu levei um susto. E é verdade, né? Porque elas estão falando. Vai lá, Petinha. Não te ouço, Peter. Agora, sim? Sim, sim. Só comentar que as duas histórias foram lindíssimas, mas quando você foi começar a contar, de repente, aqui de dentro da minha alma, vieram várias crianças, várias, para ouvir o que você tinha que contar. Que E bom. quando as histórias acabaram, algumas ficaram com o rosto cheio de alma bem nutrida. Uhum. E outras ficaram olhando assim para o rosto dessas, tentando ainda ver o que era isso. É muito curtinho, né, Peter? Essas histórias eu não conto para crianças, gente. Eu estou contando para vocês, porque se eu for contar as histórias que eu conto para crianças, eu não falo mais nada. Porque essas histórias têm essa coisa tão efêmera que precisaria ser, como Rudolf Steiner indica, preparadas como a gente conta fábulas, porque as fábulas também são efêmeras, mas a gente cria todo um ambiente onde a fábula se insere, né? Para a criança poder acompanhar junto, porque aqueles que estão mais longe não vão entrar e não vão ficar com a carinha cheia, que nem o Peter falou. Você tem toda a razão, Peter, é pura realidade isso. Muito bom. Mais alguma consideração, Peter? Não, está ótimo. Obrigada. Vai lá, Cíntia. Não te ouço, querida. Ainda não. Abriu. Desculpa. Eba, agora sim. Eu também tenho dificuldade aqui. Não se aflija, porque fazemos parte desse grupo. Dificuldade. Nossa, eu fico chamando meus filhos o tempo todo. Então, eu acho, assim, eu me lembro você dando essa aula para mim lá no seminário, e inspirou muito, até foi o meu trabalho de conclusão, né? Sim, sim. E eu lembro muito bem dessa fala do amanhecer, né? E você falou do ar, né? De ser o ar, como a criança vê o mundo, né? A criança pequena. Uhum. E realmente hoje as crianças são muito bombardeadas mesmo com as imagens, com os acessos, né? De tudo que elas recebem, assim, de forma sem filtro, né? Praticamente. E é interessante. Você tem que estar muito, muito vinculado mesmo com o que você quer contar e ter essa vontade de contar, né? Esse amanhecer. E assim, todo início, quando eu começo a contar, o Vitor está aí, né? O Vitor tá comigo, ele é auxiliar do jardim. Algumas crianças começam, de novo esse conto, né? Eles começam assim. Mas, conforme você vai contando aquilo que você também está admirando de novo, eu vejo que as crianças começam a se vincular também. E, no final, elas estão com sono. E isso eu acho que é algo que faz elas mergulharem nessas imagens, né?
Eu fico bem feliz no final, todos meio sonolentos, assim, com outro olhar, né? Então, Isso começa mesmo. com uma reclamação, de novo, aquele conto. É um tagarelar, né? E você vai, assim, focado naquela imagem que você admira, né? E elas vão mergulhando e elas começam a se ajeitar, a se deitar, algumas se deitam, né? Muito bom. Muito bom, Cíntia, é isso mesmo. É como se a gente pudesse trazer para elas ambiente de atmosfera de sono e de sonho. Pronto, é isso. E é muito interessante, e não é à toa que eu escolho as imagens do amanhecer, que também as cores são campo de pouso para isso. Então, por que a aquarela no jardim de infância é pura água e as cores que se conversam? Eu posso ter no maternal, que não preciso nem devo fazer aquarela, umas bacias onde eu ponho os panos coloridos. E os panos coloridos dentro da água, a criança mexe com a mãozinha e ela pinta com esses panos. E a água pode ser uma vez mais morna, outra vez mais fria, dependendo do que a criança precisa. Ou seja, o mundo das cores, gente, é a relação do cosmos com a Terra, certo? E esse mundo precisa ser uma ajuda, uma atmosfera de pouso. As crianças estão sentindo dificuldade de fazer esse pouso. E na vida intrauterina, o pouso não se dá na gravidade terrestre, se dá na água. Então, quanto mais eu puder proporcionar vivências de água com cores, e eu não ia pôr corante nas cores, mas esses panos coloridos que vão dançar na baciona com água, pronto, já é um presente para as crianças. Muito obrigada, Cíntia. É assim mesmo que a gente traz as crianças de volta ao mundo do sonho e do sono. Obrigada. Daniele levantou a mão e Riva também. A Daniele está na minha frente. Vai lá, Dani. Boa noite a todos, todas. Vamos lá. Eu vou falar por mim. Rafa, por favor. Minha filha não é uma pessoa que dorme tão cedo, principalmente que a mãe está trabalhando ainda. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá ótimo. Aqui eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade em, não é nem decorar, em assimilar muitos contos de fadas. E como nós sabemos hoje na sociedade, né, o uso do eletrônico tá aí, né? A gente não pode fugir disso. Não é que a Rafa, que é a minha filha, ela viva no eletrônico, porque não é o que eu prezo para a vida dela, tá? Mas eu vi esses tempos, há pouco tempo até conversei com a Letícia, porque ela é da sala da professora Letícia, na EUBEM, sobre isso no nosso encontro de turma, que eu vi um caminho para esses contos estarem mais presentes, ainda mais talvez com novos contos, ou contos que não tem aqui em casa e tudo mais, que é buscar, nesse auxílio da internet, contadores de história. E aí eu queria uma opinião sobre isso, porque eu vi que, sendo bons contadores, em que sentido? Que buscam histórias que tenham boas traduções, que fazem com que as crianças entrem nesse acordar e nesse adormecer. Eu vi que enriquece a Rafa, assim, ela me pede até.
E eu estou falando, não sei se é de conhecimento de vocês, mas eu estou falando da Fafá Conta. Na verdade, ela só está assistindo esse mesmo. Que é uma contadora de histórias que fala dos irmãos Grimm e de outros contos bem interessantes. E aí eu queria uma opinião sobre isso e se esse caminho pode vir a atrapalhar muito o desenvolvimento dela. Tá bom, Dani, vamos tentar aí uma coisa. Então, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de reiterar que esses contos não eram apenas contos para as crianças quando eles foram gerados. Era a comunidade inteira que se juntava ao redor do fogo. Quando é que o ser humano, como comunidade, se junta ao redor de uma mesa? Numa refeição. Até a refeição vem sendo individualizada e retirada dessa atmosfera de que todos estão à mesa, todos esperam para ter acesso ao alimento, todos têm acesso a todos os alimentos que estão à mesa. E, especialmente, as crianças têm tido enormes alergias e resistências a certos alimentos. Ou seja, nós vivemos num tempo em que o cultivo das relações a partir do que nutre, e o que nutre numa refeição não é só aquilo que a gente degusta e engole, é também a atmosfera da refeição. De que maneira essa refeição se dá numa atmosfera que nutre. E é muito interessante que a primeira forma de relação entre seres humanos, a natureza dá para o ser humano, que é o leite materno. Mas o leite materno é substituído pela linguagem imaginativa que o ser humano pode nutrir o outro. Isso está na 11ª Conferência do Estudo Geral do Homem ou Antropologia Geral. E essa virada da relação íntima, dual de mãe e filho para a linguagem exige a presença de quem fala. Exige a presença de quem fala e observa quem está ouvindo. E essa é uma relação que nutre o ser humano, que se tornará um ser humano fortalecido para o seu caminho de vida, mas incluindo uma comunidade. Por isso, conta-se histórias nos grupos. Claro que os pais podem contar individualmente para os seus filhos, e devem fazer isso, porque cada criança encontra o seu conto predileto. E esse conto predileto, o educador não pode, na sala de aula, favorecer, porque ele tem lá o grupo, mas em família é possível favorecer. Eu tenho 2 filhos, cada um escolheu um conto predileto completamente diferente do outro, e tem um destino, uma trajetória de vida completamente peculiar também. Então, é muito interessante que essa relação que as crianças chamam conta a história de boca, mas que é, na verdade, a relação da boca ao ouvido, inclui aquilo que é mais revigorante, como diz o Goethe no seu conto A Serpente Verde e a Bela Líria. Há um diálogo entre a serpente e o rei de ouro. O rei de ouro pergunta: o que é maior que o ouro? Ela responde: a luz. E ele continua perguntando: e o que é mais
revigorante que a luz, e ela responde à conversa. Então, gente, a conversa só pode haver entre humanos. A internet, por mais que a gente abra para cada um fazer pergunta, não é a mesma conversa. Ela se torna um pouquinho mais rica e calorosa quando se trata de imagens. Quando se trata só de conceitos, é pura frieza e puro cansaço. Essa foi a minha experiência na pandemia. Toda vez que eu falava de imagens, fazia sentido. Quando eu não falava nada de vida imaginativa, as pessoas começavam a ficar exaltas, fechavam a tela, iam embora, ou seja... Então, a vida imaginativa tem essa qualidade nutridora, que é a palavra plena de imagem, de metáforas, de parábolas, como a gente quiser chamar. Agora é a vez da Riva. Falei muito longo, Daniela, mas porque a tua pergunta é muito crucial para os dias de hoje. Então, Luísa, assim, o sentimento, na verdade, que eu tenho em relação aos contos de fadas e às mitologias que vêm mais tarde, isso. É algo ligado à religiosidade, né? Para mim tem uma porta aí comum da religiosidade, não da religião instituída, não é a fé católica ou aquela outra, mas esse religar da alma com alguma coisa que está vivendo dentro de cada ser humano, né? E isso é que a gente tem que tocar. E você falou disso da criança querer repetir, eu tenho uma sobrinha neta que hoje já é mãe, e quando ela era... eu já tenho uma sobrinha, 2 sobrinhos bisnetos, vem o terceiro a caminho. Uau! Eu sou feliz por conta disso, pensa eu seria também. Então, e ela, quando era pequenininha, eu chegava em casa à tarde e eu chamava ela para o quarto, antes dela dormir, e eu contava a história. E ela sempre, assim, olha, não sei quanto tempo, meses e meses e meses, sempre a mesma história. Isso mesmo. E ela não se cansava, e eu achava ótimo também. Então, essa é uma realidade quando eu estou lidando com uma criança de cada vez. Eles querem aquela história que é para eles, Leitmotiv, diriam os alemães, que é o motivo de vida para eles, sabe? É muito interessante isso. E, na verdade, eles não se cansam se o narrador conta vivazmente. Porque se eu me enjoo, aí fica difícil deles manterem a boa relação, né? Mas, senão, eles mantêm mesmo. E uma coisa que a Riva trouxe, super importante, é essa relação com a religiosidade, gente, é uma relação entre cosmo e terra. E eu acho que a maior crise da humanidade atual é tentar achar caminhos de juntar terra e cosmo, cosmo e terra. E, no fundo, a perda da possibilidade de usar esse recurso das narrativas em comunidades, destruiu um pouco esse caminho tão aberto. Não é à toa que povos tomam o arco-íris como imagens nos seus mitos. Lá na mitologia hebraica aparece o arco-íris como sinal de confiança para o Noé. Mas, na mitologia nórdica, ele aparece como a grande ponte entre Asgard, o mundo dos deuses, e o mundo da terra. E o ser humano desce por esse Bifrost, que é o nome da ponte, mas só sobem de volta os que não morreram na palha, mas na batalha.
Então, é muito interessante como cada povo colore a sua maneira. Essa grande ponte entre cosmo e terra, que é o arco-íris. E, na mitologia grega, temos a deus Íris. E o que ela faz? Com seus passos irisdescentes, leva luz, cores, de lá para cá, daqui para lá. É muito bonito pegar uma imagem e procurar em diversas origens, e a gente vai ver a grandeza do que está por trás. Muito bonito. E, na verdade, Riva, eu acho que essa questão da religiosidade, ela maltrata a criancinha pequena, porque a criancinha pequena está no corpo religiosa. E quando ela não encontra um ambiente que cultiva isso, é raiz de muitas doenças. E não só momentâneas, por toda a vida. Então, a primeira infância, a gente precisa ser especialmente cuidada com isso que a Riva chamou de religiosidade, que não tem nada a ver com confissão religiosa específica. Né? Cíntia, querida, vamos lá. Dona Luísa, quando você falou desse conto individual, eu tenho uma experiência muito forte com meu filho, que ele tem um conto, que é os Sete Cabritinhos, né? Então, ele fica agitado. Quando eu começava a primeira frase, né? Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos novos e ela os amava tanto quanto uma mãe ama seus filhos. Eu mal acabava essa frase, ele já se aconchegava e dormia. Viu só? Então, e aí, olha só, ele tinha muito... eventualmente, ele tinha aquela dor de crescimento. Sim. Sabe aquela dor na perna que ninguém sabe o que é? Especialmente no joelho. Meu filho tinha muito no joelho isso. Ele não sabia descrever, mas assim, era sempre dormindo, né? E ele era muito escandaloso, assim, para essa dor. E era uma coisa inconsciente, assim, dele estar dormindo e eu tentando massagear por óleo de arnica, né? E nada. E uma vez ele gritava tanto e eu não conseguia saber o que fazer. Quando me deu um insight de de contar o conto dele, do cabritinho. Isso! Imediatamente Ótimo. ele se aconchegou naquele, sabe, quando faz assim e dorme. Então, assim, foi muito forte essa experiência. Inclusive, minha sobrinha viu, porque ela acordou com os gritos dele, né? Uhum. E ela viu a cena assim muito esquisita, né? De repente eu começo a contar e ele se aconchega, né? E eu queria saber se tem algum estudo sobre esse lado terapêutico desse conto individual, porque eu não sei se você... a gente conhece a Natália, né, da Monte Azul, e a Sim. filha dela teve uma questão muito forte, e ela resgatou essa coisa com um conto de fadas, mas eu não sei onde buscar essa informação, porque foi uma experiência minha e o que a Natália me contou da filha dela, né? Achei tão Sim. forte, tão interessante esse resgate do indivíduo através do conto individual, sabe? Isso. Eu queria saber se você poderia falar um pouco disso. Eu tenho muitas experiências que me narraram nessa direção, tenho as minhas próprias com os meus filhos, e, na verdade, essa vertente do conto predileto, alguns autores, Jung e outros, também tratam, mas aí do ponto de vista da psicanálise, coisas do tipo. E, no fundo, cada conto vai trabalhar outra coisa.
Então, não dá para generalizar, Cíntia. A gente tem que penetrar naquele conto para aquela criança, sabe? E quando eu compreendo de verdade, abraçando todos os personagens dentro de mim, o conto vai me dizer a que ele veio. Porque eu não posso falar que eu sou a cabra e lá fora está o lobo. Eu sou a cabra, eu sou os 7 cabritinhos e eu sou o lobo. E como é que isso vive dentro de mim é que vai me contar como está atuando a história no meu filho ou em qual criança que seja. Então, Riva, desculpa, eu vou interromper um pouco, porque acho que está na hora de eu dizer que hoje eu não vou fazer um trabalho com uma história, não vai dar tempo, e também seria muito corrido, mas que a gente pode programar uma coisa para quem quer fazer esse caminho. E quem quer conhecer o caminho, e essas 2 histórias que eu contei, parece que o livro do Jean-Pierre Carrière está esgotado, mas estão as 2 no meu livro, que eu chamo de Seixos Rolados. E o dia que eu for visitar a Berta e Emil Mout, eu vou levar para vocês com um grande desconto, porque as editoras cobram um preço exorbitante. Tá bom? Nossa, e aí pode ser que a gente ache algum caminho, tá bom, Cíntia? Tá bom. Obrigada. Imagina, querida. E a gente chama a Natália para vir junto. Cíntia. Ah, sim. Uma querida, Natália. E ela Sim. trabalha na Casa Ângela, ainda com bebês recém-nascidos. Muito Sim. bonito o trabalho dela. Você sabe que ela foi a doula dos meus 2 filhos. Ai, que delícia! Um presentão. Muito bom, presentão mesmo. Uhum. Muito bem. Wanda está de mão erguida, não é? Oi, Oi, Wanda. eu estou sem vídeo, por isso que tem algum problema aqui no computador. Mas eu queria só partilhar também uma experiência que eu tenho com os contos. Depois que eu fui mãe, eu intuitivamente, né, porque eu não tinha nenhum conhecimento pedagógico na época, eu comecei a buscar muitas narrativas. Então, onde tinha contação de história, eu levava meu bebê, e eu fiz curso, e eu não tenho uma memória lá muito boa, então, para eu memorizar e eu fazer a narrativa, eu consigo, eu faço relativamente bem, mas eu levo muito tempo até conseguir fazer isso. Só que eu gosto muito de ler as histórias, né? Ler os contos, só que eu leio de uma maneira interpretando, e eu faço, e as crianças adoram, mesmo sendo uma leitura. E eu tive meu filho ama, ele está com 9 anos, e ainda assim, ele não perdeu esse encanto quando tem contação de história, ele arregala o olho, ele tem todas as emoções que aquela pessoa que está, né, na contação, ele se envolve bastante. E ele tinha por volta de uns 5 anos, quando a gente foi no aniversário de uma amiguinha dele, e era um aniversário muito pequeno, só tinha ele, a aniversariante e mais outra criança. E a garota, que era muito amiga dele, tratou ele muito mal. A festa inteira, ela tratou ele muito mal. E eu vi tudo, mas eu não disse nada, e os pais da menina viram, também não falaram nada, mas eu estava muito incomodada, muito, né? Mãe, assim, subiu meio que o sangue, mas ok. Aí a gente veio para casa, e quando foi na hora de dormir, eu muito incomodada com aquilo, mas eu não queria falar porque era amiga dele. E aí eu pedi uma iluminação, assim, e abri o livro dos Irmãos Grimm. E veio um conto, que eu não me lembro bem da memória, porque eu sou ruim de memória mesmo, mas o conto era sobre amizade. E eu fiz lá a minha narrativa com ele prestou atenção e ele dormiu. No dia seguinte, quando ele acordou, ele veio ao meu encontro e falou: mãe, a minha amiguinha, ela não foi uma boa amiga ontem comigo, não é? Aí ele me perguntou:
Aí eu falei, Miguel, foi isso que você sentiu? Eu não disse nem sim nem não, né? E aí ele me falou, ela não foi uma boa amiga. E ficou pensativo, né? E eu fiquei impressionada com o efeito psicológico, né? E emocional, e enfim, curativo até, que o conto tem. Veja, eu não planejei, eu não tinha aquele conto em mente, mas eu vivi uma situação que me desagradou como mãe, e talvez tenha desagradado a ele também, né? Pela amiga dele. E, coincidentemente, eu abri naquele conto, né? Teve uma sincronicidade ali, e teve outras situações também, né? Que a gente segue. Eu sigo lendo contos e contando contos, enfim. Para mim, tem um aspecto muito curativo, é isso que a Cíntia colocou, sabe? E o que você colocou, que você falou, que inclusive para os adultos. Sempre que eu leio um conto, eu sinto que em mim é como se realmente tivesse algo que ecoasse, que faz sentido, que me acalma ou que me explica. Enfim, é mais para partir disso. Wanda, é impressionante como pode ser extremamente curativo aquilo que a gente conta. Mas o melhor e o mais curativo não é aquilo que se expressa tão imediatamente, mas aquilo que fica guardado pela vida fora. Então, muitas vezes, as crianças não têm essa percepção tão rápida quanto teve o teu filho. Mas isso não quer dizer que não está atuando, ao contrário, está atuando mais profundamente do que quando espontaneamente já é expresso. Então, o mais importante é acolher, mas não conversar sobre o conto com as crianças. Na hora que eu converso, eu tiro do sonho e do sono e ponho na consciência de vigília, do olho aberto. E isso para as crianças não é necessário. E, na verdade, isso diz respeito à maneira como eu escolho contos. Contos que expressam no final uma moral de história, gente, por favor, não. As fábulas são as que mais sofrem com isso. Então, vários livros lindos, eu tive livro de Leonardo da Vinci, Fábulas e Lendas de Leonardo da Vinci, com a moral da história embaixo, e eu não podia dar o livro na mão de crianças, porque estava escrito, mas a gente pode retirar esse lado que faz abrir o olho num despertar muito picante e não contar nada que tenha a moral da história. Por que eu estou trazendo isso? Os contos de fadas verdadeiros não trazem isso. Mas muito antes dos irmãos Grimm, Perrault usou os mesmos contos que os irmãos Grimm coletaram depois na corte francesa. E ele transformou o final da história como um final moralista. Então, por favor, desconfiem das versões de Perrault. Existe uma autora atual chamada Ana Lúcia Merege. Ela tem esse pequeno livrinho que se chama Os Contos de Fadas, Origem, História e Permanência no Mundo Moderno. É um livro curto, simples, honestíssimo, verdadeiro, que diferencia esses vários coletores e diferencia o que é um conto de fadas de verdade, porque fadas vem do latim fata. Vocês sabiam disso?
lógico que a Riva sabe, e fata é fato, ou seja, destino. Os contos de fadas são contos de destino, gente. E isso ela mostra de um jeito singelo, mas muito honesto nesse livrinho. Eu tenho recomendado muito, vale a pena. E cuidar... Fala de novo o nome. Fala de novo o nome. Ana Lúcia Merege, escrito bem simples aqui, Merege, Ana Lúcia. E ela trabalha na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, ela tem um alcance para o mundo, sabe? E quando a gente trabalha, Leila, com professores de fora do mundo Waldorf, esse livro é uma porta de entrada muito especial mesmo. E, no fundo, gente, se eu estou lidando com contos de destino, a criança, quando escolhe o seu conto predileto, ela está tateando, pressentindo o seu próprio destino. É lindo isso. Então, cuidem de que isso atua imediatistamente, atua também, não é que não atua, faz dormir, tudo isso. Mas o mais importante é que leva para toda a biografia, para toda a vida humana. E toda a vida humana começa no amanhecer da infância e tem um crepúsculo. Então, os idosos adoram voltar a ouvir histórias. Bom, eu acho que podemos finalizar, porque estamos no tempo, mas podemos deixar a promessa de um encontro, se não é comigo, pelo menos com o livro, e que a gente possa aprofundar esse caminho de observá-lo em pelo menos um conto. Durante a pandemia, eu fiz em alguns jardins de infância isso, e a gente juntava pais e educadores, e foi uma vivência bem interessante. Claro, Cíntia, você pode contar todos os contos japoneses que você quiser. É uma questão de origem, Cíntia. Eu tenho um muito bonito, faz anos que eu não conto. Eu preciso voltar nele. É bem especial. Uma vez me deram esse conto. Eu contei para o meu pai, quando ele estava... Ah, que legal. Velhinho? Ah, que ótimo. Ele estava morrendo mesmo. Ele morreu em casa. Todas Muito as bom. noites eu contava. Esse é o meu único irmão que já faleceu, mas ele, muito jovem, fez infartos, e depois ele teve que passar por uma cirurgia cardíaca assim, enorme. E ele tinha um tipo sanguíneo quase impossível, que era AB negativo. E nós passamos 12 dias no hospital esperando ter o sangue para ele poder ser operado. Ah, só dava para contar a história, não tinha outra alternativa, porque não tinha o que conversar com ele nessa ansiedade por uma cirurgia no coração, gente. Eu nunca contei tanta história para adulto como para esse meu irmão, que também era meu padrinho. Tenho muita gratidão por ter tido essa oportunidade. É que eu sou a sexta, Julieta, de 6. Então, os meus 2 irmãos mais velhos, a irmã e o irmão, eram meus padrinhos, foram meus padrinhos. Muito bem, eu adoro flores, eu observo flores, eu crio história de flores, mas vocês não podem me dar uma flor agora, mas vocês podem me dar um buquê de palavras.
uma palavra de cada um de vocês, e eu faço o meu buquê com alegria. E assim a gente termina. Pode ser, Riva? Nossa, pode, claro. E eu acho que fica assim, quero mais, sabe? Tá bom. Quero mais. Tá bom. É, porque abrir o leque e aprofundar no mesmo dia é quase impraticável. É. Tem uma pergunta aqui no chat. O livro da Ana Lúcia é para o jardim? Merece. Hã? É para o jardim? Esse livro é para adulto, para Eu entendi. compreender o papel dos contos de fadas. Claro que tem um do Rudolf Steiner, que também é maravilhoso, mas é que esse abre portas. O da Ana Lúcia Merege abre portas. Rudolf Steiner abre o universo dos contos. Espero o meu buquê. Eu vou Bom, iniciar. a palavra... Desculpa, vai lá. Kátia, pode falar. Não, vai, Juliette, assim você começa. A gente precisa começar. Já tem umas no chat. Ótimo. Eu começo com a palavra carinho. Obrigada. E eu amanhecer. Meu é aconchego. Obrigada, Peter. Eu li a sua. Seiva. Elevação de alma. A minha é calma. Oba, isso já é uma boa conquista, viu, Cristina? Esperança, estão pondo no chat também. A Rosana. A minha é frescor. Ei, querida Patrícia, lá no Jardim de Infância da Patrícia, em Piracicaba, foi a primeira vez que eu ousei fazer um conto com professores e pais em plena pandemia. Lembra, Patrícia? Lembro. Nossa, eu ia até falar, se queria que desse um depoimento, que até hoje elas pedem para repetir, e aí uma hora a gente tem que parar para pensar em repetir mesmo. Tá bom, querida. Tá bom, obrigada. Obrigada. Afeto, da Renata. O meu, Luísa, gratidão e amor. Mônica, você estava aí, querida, que saudades. Sim, obrigada. Muito bom. Então, gente, luminosidade. Eu acho que eu já tenho um buquê enorme, vou ter que tentar fazer uma ikebana com ele. Muitíssimo obrigada. Eu só quero dizer uma coisa para a Juliette, que foi a primogênita a dizer carinho e que eu também fui apresentada por ela, que numa palestra muito especial, Rudolf Steiner diz que as estrelas são carinhos do mundo astral sobre o mundo etérico. Que Deus abençoe, né? As hierarquias abençoem. Muito bem, muito boa noite, gente. Durmam bem. Estou às ordens. A gente tem uma promessa, eu já fiz para a Riva, de fazer uma visita ao Jardim de Infância da escola e vamos ver como que a gente desenrola o resto, certo? Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, Luísa. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Luísa. Boa noite, bons sonhos. Obrigada. É bom sonhar hoje. Ai, nossa. É bom sonhar com coisa boa. Isso. Durmam mesmo muitíssimo bem, gente. Até a próxima. Obrigada, Luísa. Né? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.